Ok, olá e bem-vindos ao Innovation. Eu sou sua apresentadora, Nim Lackmeyer, e obrigada por estarem conosco. Agora, Israel abriga aproximadamente 1,2 milhões de pessoas com mais de 65 anos. E apesar de tudo, a expectativa de vida aqui é altíssima, com uma média de 83,8 anos. Agora, a tecnologia está expandindo ainda mais esses limites. Hoje, vamos falar sobre novidades em tecnologia para idosos. Mas antes, nossos destaques. Tive o prazer de conhecer Richard, que com a ajuda da tecnologia mais recente, vem se recuperando em uma das principais instituições para idosos de Israel. Agora que os drones já dominam nossos céus, será que vão conquistar também os mares? Vamos analisar. Precisamos comentar sobre o novo logo do Spotify, já que poucos gostaram dele. Os críticos partiram para o ataque nas redes, exigindo que a empresa volte imediatamente ao logo antigo. Estamos envelhecendo cada vez mais, o que é ótimo para nós, mas os sistemas de saúde agora enfrentam um desafio crescente. Como cuidar de mais pacientes idosos com menos profissionais de saúde e custos crescentes? É aí que entra a iCare Innovation. Ligada ao ecossistema tecnológico de Israel, a iCare Innovation faz parcerias com empresas e investidores para criar soluções de saúde avançadas. Agora estou aqui com Anne Berry. Você é a CEO da iCare Innovation. Muito obrigada por estar comigo hoje. Olá, linda. É um prazer. Qual é um dos maiores problemas que você vê atualmente no cuidado com idosos? Um dos maiores desafios é o número de pessoas envolvidas nesses tratamentos e terapias que precisamos inventar para atender a uma população global que está envelhecendo. Com a Revolução Industrial, tivemos uma explosão tanto do crescimento económico quanto do crescimento demográfico. E agora temos que lidar com pessoas que vivem, como você disse, em Israel, em média 84 anos, ou, por exemplo, em Mónaco, até 86 anos. E existem disparidades, mas precisamos lidar com infraestruturas e com inovação em saúde para cuidar dessa população crescente. E onde você vê as maiores inovações acontecendo agora? O que mais te empolga quando falamos sobre as inovações aqui em Israel? Há muitas, mas o que mais me empolga é o que tem a ver com algo muito essencial no nosso corpo, a célula, e as terapias com células-tronco, que para mim parecem uma reinvenção da vida. Quando você envelhece, na verdade, você perde o seu potencial de criar novas células-tronco. E as células-tronco estão criando as novas células no seu corpo que se renovam todos os dias, a cada hora. E isso causa a degeneração dos seus tecidos, até mesmo do seu cérebro. Então, eu acho que o desafio mais importante é lidar com o envelhecimento do nosso corpo, mas principalmente do nosso cérebro, que na verdade é a nossa capacidade de interagir com o ambiente. E você faz isso através da oxigenoterapia hiperbárica. Você pode nos contar sobre isso? Posso te dizer que essa é uma teoria muito antiga, na verdade desenvolvida lá no século XVII e renovada e restaurada por um excelente professor israelense chamado Shai Efrat. Ele leciona na Universidade de Tel Aviv, mas principalmente tem o maior centro de medicina hiperbárica aqui em Israel, no centro do país, que é o maior do mundo. Então esse é o maior centro? O maior do mundo inteiro. E não é só fisicamente o maior centro, também tem o protocolo mais avançado. Porque o que importa é como você faz isso, não só com o equipamento, os aparelhos, a equipe e o quanto você é treinada. Tem pessoas tentando vender a medicina hiperbárica como se fosse a solução para os nossos problemas de envelhecimento. Mas elas não respeitam esse protocolo, que é absolutamente único. Então, como isso funciona? Primeiro de tudo, é um pouco exigente, porque você precisa levar a sério, é científico. Você precisa estar fisicamente presente durante algumas semanas, pode ser até 3 meses em geral, para instruir seu corpo a mudar a forma como ele cria células-tronco.
Você precisa se submeter diariamente a um ambiente hiperbárico. Ou seja, a pressão, em vez de ser a pressão normal ao nível do mar que conhecemos, a pressão atmosférica em que você está, será diferente. É como estar em uma câmara com pressão 2 vezes maior, semelhante a 10 metros abaixo do nível do mar. Certo. A segunda coisa é que você precisa absorver uma grande quantidade de oxigênio durante 2 horas, ou seja, 100% de oxigênio por meio de uma máscara. E então você alterna 10 minutos com oxigênio, 10 minutos sem, apenas com o ar normal da cabine. E o seu corpo interpreta isso como uma situação de crise. O corpo pensa que você está em uma atmosfera com pouco oxigênio. E, para reagir, ele cria células-tronco artificialmente que vão te ajudar, na verdade, a restaurar gradualmente os tecidos que foram alterados. E esses tecidos podem estar no seu cérebro, o cérebro tem tecidos, não só na sua pele. Então é incrível, é uma tecnologia incrível. E a pressão é diferente quando você faz esse tipo de tratamento. Então isso rejuvenesce suas células, mas também faz com que você tenha mais células-tronco. Por exemplo, pessoas com feridas crônicas, comuns em idosos após quedas, podem se beneficiar dessa terapia, pois ela ajuda na cicatrização, que costuma ser mais lenta nessa fase da vida. Sem dúvida, esse é o problema central, é a ferida. E existe a ferida visível e a ferida invisível, e funciona para ambas. Agora, para que a ferida possa se curar, ela precisa de oxigênio. E se você tiver menos oxigênio no seu corpo, você realmente pode levar um paciente a uma situação em que a ferida nunca vai cicatrizar. E isso você pode ver no diabetes, em problemas vasculares. Então, na verdade, eu não faço parte dessa empresa. Eu sou apenas alguém que experimentou com base científica. Eu mesma passei pelo protocolo para entender melhor, porque eu realmente fiquei fascinada com isso. Eu entendo que isso realmente funciona na geração de células-tronco que atuam no oxigênio e realmente cura as pessoas. E em Israel, para 16 indicações, incluindo diabetes e feridas pós-cirúrgicas, você pode ter tudo coberto pela Previdência Social. Você não precisa pagar pelo tratamento, porque é totalmente comprovado. Em Israel, é um único poder ter esse seguro aqui. Uma tecnologia incrível do futuro. E Anne Berry, CEO da iCare Innovation. Obrigada por estar comigo hoje. Obrigada. Agora, e se o futuro da reabilitação parecer mais uma sala de jogos de alta tecnologia do que uma enfermaria de hospital no Beit Belev, em Israel, idosos em recuperação de paralisia ou lesões graves utilizam sistemas terapêuticos com inteligência artificial, óculos de realidade virtual e tecnologia interativa para reabilitar corpo e mente. Eu fui visitar uma das instalações deles em Rishon LeZion, no centro de Israel, e conversei com uma das pacientes que estava usando essas tecnologias de ponta. Esse exercício é difícil para você? Tudo parece simples. Mas estamos aqui no Beit Balev, esta é uma unidade de uma rede de lares de idosos e hospitais de reabilitação que estão abraçando o futuro. Eles estão cuidando dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos irmãos e irmãs com a tecnologia do amanhã. Então, vamos dar uma olhada no que eles têm preparado para nós. Estou aqui hoje com o Richard. Ele é um dos pacientes do Beit Belev. Então, Richard, você pode me contar quais são as inovações que eles têm aqui para a sua recuperação? Temos muita inovação. Uma das inovações mais importantes é a que está atrás de nós, com uma câmera e uma tela grande. Na tela, você tem 2 botões. À esquerda, você vê alguém fazendo um exercício e à esquerda você tem que fazer o mesmo exercício. Então, basicamente, é um sistema que te diz que tipo de exercícios você precisa fazer para se recuperar. Sim, exatamente. Tudo bem, então vamos ver como isso funciona. Beleza.
Certo, então aqui à esquerda vemos alguém fazendo os exercícios e mostrando como fazer. Sim. Então, à direita vemos você, Miki, na tela fazendo os mesmos exercícios, mas aí está verificando se você está fazendo corretamente. E você vê, ainda está lá. E agora está te corrigindo. Então você passou de 46% para 100%, 100%. Exatamente. O programa foi planejado para ele, especialmente para ele, para o problema motor dele e para a fraqueza nos membros superiores e nas pernas. E ele está praticando o programa quase todos os dias depois que faz a fisioterapia e o tratamento. Então, quando o Richard chegou ao hospital, ele estava praticamente paralisado nos 4 membros. Ele tinha pouquíssimos movimentos e todos os movimentos dele eram descontrolados. Agora ele está se virando na cama sozinho, está se levantando sozinho. Ele começou a andar com um andador e todos os movimentos dele realmente estão melhorando. E essa não é a única inovação aqui no Beit Belev. Além desse sistema que foca na fisioterapia e ajuda os pacientes a recuperarem a saúde, também existe um sistema, Cognishine, que cuida da saúde mental deles. É uma plataforma de terapia digital que permite aos terapeutas criar exercícios personalizados de fala, cognição e comunicação, possibilitando que os pacientes realizem sessões de treinamento interativas remotamente, enquanto o seu progresso é acompanhado em tempo real. Além disso, eles também introduziram óculos de realidade virtual nas sessões de terapia ocupacional, não apenas para exercícios, mas para permitir que pacientes com mobilidade reduzida e pacientes terminais possam viajar pelo mundo e realizar sonhos de uma vida inteira a partir de suas camas de hospital. Nós usamos essa tecnologia de realidade virtual para tratamento terapêutico. E teve uma paciente, uma senhora, que estava um pouco deprimida. E nós mostramos para ela, usando a tecnologia de realidade virtual, a cidade natal dela. E ela ficou tão animada, ficou muito emocionada. E todos nós ficamos emocionados, não conseguimos ficar quietos ao ver ela chorando e tão animada com o passeio que ela pôde fazer. A tecnologia, na minha opinião, está aqui. E às vezes parece tão distante para eles, porque a maioria deles não cresceu com tecnologia. Então é meio que uma oportunidade para eles, sabe? De fazerem parte de algo e perceberem que não é só para os jovens. Também é para eles. Não é tão assustador, na verdade é divertido. E muito em breve vamos abrir a primeira sala interativa imersiva para adultos mais velhos aqui no Beit Belev Rishon LeZion. Um espaço sensorial multiativo que vai combinar movimento, emoção e trazer outros aspectos e outros benefícios da tecnologia. E tudo, é claro, vai ser adaptado e personalizado para o paciente pela nossa terapeuta. Não é só a tecnologia por si só. Para pacientes como Richard, o Beit Belev tem sido um verdadeiro salva-vidas. 2 meses depois, já se passaram 2 meses desde que você ficou completamente paralisado. Você acha que isso ajudou? Ufa, agora eles fazem um milagre. É um milagre que eles conseguiram. Desejamos ao Richard uma rápida recuperação, é claro. Agora, para milhões de pessoas que dependem de medicamentos injetáveis, a vida diária não para na farmácia ou na geladeira. Os medicamentos acompanham o dia a dia, no trabalho, na escola, em viagens, em atividades ao ar livre e em qualquer lugar onde a vida acontece. Calor, luz solar direta, carros, bolsas e ambientes variados podem gerar preocupações para quem precisa proteger seus medicamentos. Apresentando Temperamentes, soluções práticas e portáteis para o dia a dia. Agora estou com Brenda Zeidling, vice-presidente de marketing da Temperaments. Obrigada por estar conosco hoje. Para muitos pode parecer um problema pequeno, mas afeta muita gente diariamente. Quantas pessoas enfrentam isso todos os dias?
Então, nós desenvolvemos tecnologia para centenas de milhões de pessoas em todo o mundo que estão aplicando medicamentos como insulina, epinefrina, GLP-1, como Ozempic, biológicos. Tantos medicamentos estão sendo injetados atualmente. E pessoas com doenças crônicas precisam cuidar de tantas coisas, mas elas não têm consciência de que esse problema negligenciado pode realmente afetá-las e também seus medicamentos, caso não cuidem deles corretamente. Se o medicamento não for armazenado na temperatura certa, quanto isso aumenta o risco de complicações de saúde? Muitas pessoas não percebem que é um problema invisível e bastante negligenciado. Os medicamentos são mantidos sob refrigeração até chegarem às farmácias, mas, uma vez que são entregues aos pacientes na farmácia, as pessoas ficam responsáveis por eles mesmas. E elas não percebem que, mesmo em um período muito curto, se os medicamentos não forem bem cuidados e se estiverem em altas temperaturas, como as altas temperaturas que temos em Israel durante o verão, os medicamentos podem se degradar e se tornar ineficazes sem que elas sequer saibam. Então, não é algo que elas possam ver. Existem números sobre quantas vidas vocês estão salvando por causa das suas soluções? Então, neste momento, nós temos centenas, temos milhares de pessoas em todo o mundo, dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo usando nossas soluções. E nós podemos salvar vidas de pessoas como aquelas que dependem de medicamentos como epinefrina, por exemplo, pessoas com alergias. Elas usam epinefrina para salvar suas vidas. Se elas não tiverem uma EpiPen que funcione, podem perder suas vidas. E elas não percebem que a epinefrina, especialmente, é muito, muito sensível. Não pode ser mantida na geladeira. É sensível à luz do sol. Ela deve ficar sempre em temperatura ambiente. As pessoas saem, viajam, têm suas vidas e precisam manter a epinefrina sempre com elas, por precaução. Elas não percebem que, se não cuidarem bem, pode não funcionar quando realmente precisarem. É fascinante, especialmente porque eu posso imaginar que, no futuro, cada vez mais pessoas vão precisar injetar seu próprio remédio. Essa solução certamente salvará muitas vidas. Brenda Zeitlin, vice-presidente de marketing da Temperament. Obrigada por estar conosco. Obrigada. Agora, saindo um pouco da tecnologia para idosos, os drones autônomos já transformaram a guerra no ar, mas agora essa mesma revolução chegou ao mar. Isso é importante porque, com as tensões crescentes em torno do Irã, aumentam as preocupações sobre uma das rotas de comércio marítimo mais críticas do mundo, o Estreito de Hormuz. Os militares agora estão repensando como proteger vias navegáveis estratégicas e rotas de navegação globais. A resposta pode não ser navios de guerra maiores, mas sim embarcações autônomas inteligentes movidas por IA. Então, para falar mais sobre isso, agora estou com George Wolner. Você é o fundador e CTO da Magnet Defense. Muito obrigada por estar comigo hoje, Jorge. Vamos direto ao assunto, porque você está construindo essas embarcações navais autônomas e afirma que elas podem ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz. Como você pretende fazer isso? Bem, a guerra mudou. Ela mudou e deu vantagem a pequenos inimigos distribuídos. Eles são motivados e investiram em grandes quantidades de pequenas, vamos chamar de embarcações agressivas. No Estreito de Hormuz, nós chamamos de frota de mosquitos. Essas embarcações custam entre 20 e 30 mil dólares, equipadas com seus pequenos mísseis e suas metralhadoras ou lançadores de granadas. O problema é que, tradicionalmente, as marinhas investiram em ativos grandes, caros e difíceis de substituir. E esses ativos correm grande perigo diante dessas pequenas embarcações com muito pouco retorno. E é por isso que você vê marinhas poderosas, incluindo a Marinha dos Estados Unidos, evitando esses pontos de estrangulamento, onde seu movimento é limitado, suas opções são muito restritas e realmente correriam um risco alto demais. A solução é o que estamos desenvolvendo,
uma força muito mais distribuída, pequena o suficiente para ser ágil, econômica o suficiente para ser acessível em grande quantidade e, ao mesmo tempo, grande o bastante para vencer a luta. Então, nós não enfrentamos a pequena frota de mosquitos com barcos de tamanho semelhante. Nós os enfrentamos com um barco que é 4 ou 5 vezes maior. E essas embarcações conseguem dominar a frota de mosquitos, ou esses pequenos inimigos, sem risco para seres humanos, a um custo relativamente baixo, mas de forma eficaz. Assim, isso não vira uma luta como na Ucrânia, onde fica nessa lógica de drones deles contra os nossos. Isso realmente provou ser uma estratégia equivocada. A estratégia correta é ter algo que possa enfrentar os drones ou essas pequenas embarcações e lidar com eles de forma decisiva e poderosa. Mas não seriam necessárias mais dessas embarcações do que de um porta-aviões maior? Muito mais. Muito mais. As marinhas tradicionais investiram em embarcações que concentram muitos recursos, muito poder e um risco tremendo. E elas são projetadas para o oceano aberto, não são projetadas para águas restritas, onde sua capacidade de manobra é limitada. Estamos construindo embarcações menores, porém ainda poderosas. Elas são guiadas por IA, em grande parte automatizadas, com humanos no controle, ou seja, os humanos podem tomar as decisões finais quando se trata do uso de armamentos, mas essas embarcações são rápidas, poderosas e capazes de superar os pequenos inimigos. Ao mesmo tempo, apresentam um risco muito, muito pequeno para qualquer pessoa ou mesmo para qualquer ativo importante. E rapidamente, já que o tempo é curto, você firmou parceria com a Hanwha Defense Estados Unidos. O que esperar dessa colaboração? Bem, essa parceria é para explorar ainda mais não apenas as várias configurações de embarcações e combinações de embarcação e míssil, mas também o suporte logístico. Guerras se vencem com logística, e a logística em ambientes contestados é uma área-chave. Além disso, Hanwha é um grande construtor naval global e usaremos suas tecnologias e métodos para construir e reconstruir de fato uma indústria naval nos Estados Unidos. Muito interessante. Estamos ansiosos para ver as ações da Magnet Defense. George Wallner, CEO, fundadora e CTO da Magnet Defense, obrigado por participar hoje. Muito obrigado. Agora, confira as notícias virais de tecnologia. Talvez você já tenha visto ou até detestado. O novo logo do Spotify deixou pessoas ao redor do mundo revoltadas, atacando ferozmente online e exigindo que ele volte imediatamente ao anterior. Então, para falar mais sobre isso, estou agora com a correspondente da I24 News, Jody Nitzelewitz. Jody, o que você acha desse ícone horrível? Bem, eu achei um pouco brega, mas não diria que é traumatizante ou um crime de guerra, como algumas pessoas descreveram. E, como sabemos, é apenas temporário e deve desaparecer em cerca de uma semana. Sim, porque eu ainda estou com isso. E eu ficava pensando, está carregando, está carregando, está carregando, mas é porque é uma atualização, mas não é, era só um logo. Sim, aparentemente vai desaparecer, espero que em breve. De qualquer forma, essa não é a única novidade que o Spotify tem lançado. Na verdade, eles têm lançado muito mais recursos de IA, coisas para podcasts, audiolivros, versões e remixes feitos por IA. Vamos ver se isso vai dar em alguma coisa. O que isso significa? Tipo, as pessoas estão fazendo isso sozinhas ou você pode... Não. Então, a própria empresa Spotify está usando IA para criar versões de músicas. Não sei se eu gostaria disso, porque não são pessoas de verdade cantando. É uma cantora de IA. Então isso não é muito a minha praia, mas cada um com seu gosto. E outra coisa, eles estão criando um negócio de super fã, tipo acesso exclusivo a ingressos de shows para super fãs. Então, basicamente, se você ouviu a mesma música de término 47 vezes, o Spotify pode usar esses dados para decidir que você merece um ingresso para o show da Beyoncé. Bom, isso é ótimo. E eu acho que todos nós podemos, todos nós precisamos disso agora.
E quanto à palavra disregard, porque eu entendi que ela desapareceu do Google. Não exatamente. As pessoas descobriram recentemente que, se pesquisassem a palavra disregard no Google, o chatbot de IA do Google interpretava isso como uma instrução, em vez de procurar o significado da palavra, e simplesmente dizia: me desculpe. Eu vou apagar tudo, em vez de simplesmente dar a definição da palavra disregard. E aparentemente ele fazia a mesma coisa com stop e ignore. Eles precisam superar esse problema no futuro. Então isso é tipo palavras que fazem os chatbots pararem. Sim. Ok, ótimo. Então muitas palavras sumirão do nosso vocabulário em breve. Então tem um novo telefone. E é um telefone que é orgulhosamente americano. É o T1. Que tipo de telefone é esse? Então, esse é o telefone do Trump. Caro. Sim, claro. Ele é dourado e já vem com o Truth Social pré-instalado, claro. Está sendo divulgado com slogans como projetado com valores americanos, seja lá o que isso signifique. E, aparentemente, o lançamento foi bem bagunçado, houve atrasos. Mudavam sempre as especificações e questionavam onde o celular era fabricado, parecendo não ser nos Estados Unidos. Vamos deixar assim. E então surgiram relatos sobre possível exposição de informações de clientes das pré-vendas, o que também não pega bem. Então, as análises estão dizendo que ele é menos um concorrente do iPhone e mais um Android dourado que realmente quer que você saiba que ama os Estados Unidos. Bem, é uma, capa dourada. Tipo, isso é aí que você me ganha. Então, pelo menos é dourado. Apesar de roubarem todos os nossos dados, pelo menos é dourado. Obrigada, Jody Nitzelovitz, pela explicação. Esse foi o episódio de hoje. Eu sou Nin Lackmeyer. Nos vemos na próxima semana em um episódio inédito de InnoNation. Obrigada por assistir e um ótimo dia onde quer que você esteja.